O Zaidan, ontem o governador Eduardo Leite falou no programa Roda Viva da TV Cultura e, entre outras coisas, ele falou que não tinha se expressado bem. Essa coisa de não se expressar bem pode ser uma consequência da exposição exagerada, né? E é óbvio que o governador do Rio Grande do Sul nunca falou tanto, nunca deu tanta entrevista, nunca foi indagado tanto sobre coisas relacionados a um problemaço que está dentro do estado que ele comanda, né? E ele falou a respeito, quando questionado, da pauta climática, da derrubada de tantos itens de projetos de preservação ou de não expansão de ações predatórias com o ambiente lá no Rio Grande do Sul. Ele falou também sobre aquele fato de ter citado a expressão que tinha outras agendas a serem cumpridas além daquelas que dizem respeito à contenção ou a ações preliminares que evitariam parte da tragédia. Ô Ronald, eu achei que você ia colocar alguma sonora Não, aí. era só uma introdução. Tá bom. Tá. Eu me enganei aqui. Mas é o seguinte, Ronald, você tem razão, ele tem falado muito, é inevitável. Deve estar muito cansado, né? Extenuado, muitas entrevistas, muito trabalho. Não há dúvida, tudo isso é compreensível. Só que o que ele falou e depois disse que não usou bem as palavras, etc., não articulou bem o que queria dizer, mas o que ele falou já estava perceptível, já era notório. Todo mundo já sabia que, de fato, não era a prioridade do governo do Eduardo Leite. Em Porto Alegre e no Estado. Porque foram modificados ali 300 de artigos da legislação ambiental, que era bastante rígida, dura e com possibilidade de ser eficaz, desde que aplicada realmente. Mesmo depois daquela relaxada que deram na legislação nacional, no Congresso Nacional, mesmo depois daquilo, a legislação do Rio Grande do Sul era boa. E ela foi desmontada. Então, ainda que a gente compreenda que uma coisa que é dita tem muito a ver com cansaço, com exaustão, com excesso de entrevistas, mas o que interessa não é nem o que ele diz, é o que ele faz. E o que ele fez antes da enchente, em 5 anos, demonstra claramente a total ausência de compromisso com essa preocupação, com a questão ambiental. E não é aquele papo xarope, não é de questão ambiental como uma coisa quase mítica. Não. É a legislação que protege rios, que protege banhados, que protege várzeas, que protege cidades, que protege margens de rios. E essa legislação que havia, ela foi desmontada. E não só pelo governo do Estado, mas também em Porto Alegre. Um descaso, inclusive, pelo equipamento que, em razão de uma tragédia anterior, havia em Porto Alegre. Mas que precisa sempre, como qualquer equipamento, de manutenção, de cuidado, de zelo, de modernização. E tudo isso foi deixado ali ao léu. O resultado é esse. Então, o que o Eduardo Leite falou, e depois ele disse que falou porque não articulou bem, porque está cansado, isso é irrelevante. O que é relevante é o que ele faz e o que ele fez. E o governo dele tem sim responsabilidade no que aconteceu. Mas a chuva, sim. Nós não estamos discutindo a chuva nem as causas de uma chuva tão atípica, em volume. Mas o que a chuva encontrou quando chegou ao solo, quando chegou ao chão. E ela não encontrou obstáculos, né? A água não encontrou obstáculos, não encontrou absorção, não encontrou vazão. Ela encontrou pistas de corrida. E correu velozmente e varreu o que tinha na frente. Então, sinceramente, o que ele diz, a gente compreende, está cansado, às vezes vem ideias ruins, como aquela da eleição.
né, adiar a eleição estadual no estado. As Mas eleições dessa ele não se municipais no arrependeu estado. ainda, não. Depois ele ainda disse ontem, né, É. que também não é bem assim, enfim. Compreendemos. Agora, a questão é o que ele fez, né, Ronald? Não é nem o que ele disse. Isso. É o que fez o governo de Eduardo Leite nesse assunto, nesse tema, nessa questão, desde que ele é governador. É isso.